Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre associação de resistores em série. E para começar a nossa aula, nós vamos ver a definição de associação de resistores. Vejamos. Associação de resistores é o circuito elétrico formado por dois ou mais elementos de resistência elétrica ôhmica, ou seja, aqueles aparelhos que possuem resistência elétrica constante. Os resistores podem ser associados em série, em paralelo ou numa combinação de ambas, a qual chamamos de associação mista. Então, nós estamos vendo que além da associação de resistores em série, que nós estamos estudando, também existe a associação em paralelo e a associação mista, assuntos que veremos em aulas posteriores. Vamos agora analisar um circuito elétrico. Nesse circuito elétrico, nós temos uma fonte de tensão, que pode ser uma pilha ou uma bateria, que faz surgir uma corrente elétrica que irá passar por todos os resistores. Aqui, nesse circuito, nós vemos a relação de tensão, corrente elétrica e resistência. E onde é que nós encontramos essa relação? No assunto de lei de Ohms, que diz que tensão é igual a resistência vezes corrente. Esse assunto nós vamos utilizar amplamente na aula de hoje. E se você nunca viu nada sobre esse assunto de lei de Ohms, sugiro que você assista aqui no nosso canal a aula sobre lei de Ohms. Agora sim, vamos falar de associação de resistores em série. Na associação de resistores em série, os resistores são ligados em sequência, ou seja, significa ligá-los em um único trajeto para a corrente elétrica. Vamos analisar esse circuito. Temos aqui uma fonte de tensão que faz surgir uma corrente elétrica que ela irá percorrer todos os resistores por um único caminho, por um único fio. Quando eu verifico isso, eu digo que esses resistores estão ligados em série. Outra coisa também que eu posso observar é como esses resistores estão ligados. Eu verifico que o final de um resistor está ligado ao início do outro. O final de um resistor está ligado ao início do outro. Isso também é uma característica da associação em série. Mas essa associação tem uma desvantagem. Se por um acaso acontecer algum dano no circuito, todos os resistores que estão após esse problema ficarão desativados, porque a corrente só tem um único caminho. Vamos falar sobre as características da associação em série. Vejamos, quando falamos de corrente elétrica, na associação de resistores em séries, nós não podemos esquecer que todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Ou seja, a corrente total, a corrente que sai da fonte, é a mesma corrente que passa no resistor 1, que eu vou chamar de 1, que é a mesma corrente que passa no resistor 2, que eu vou chamar de I2, que é a mesma corrente que passa no resistor 3, que eu vou chamar de I3. Ou seja, na associação em série, a corrente é a mesma em todo o circuito. Isso você não pode esquecer. Quando falamos de tensão elétrica, no circuito em série, a tensão da fonte divide-se entre todos os resistores. Ou seja, a tensão da fonte é igual à soma das tensões de cada resistor. Então, no circuito em série, a tensão da fonte será o somatório de todas as tensões dos resistores. E, por fim, vamos falar sobre a resistência no circuito em série. A resistência equivalente ou resistência total, que aparece em alguns livros, é igual à soma de todas as resistências individuais. Então,
para você encontrar a resistência total de um circuito em série, basta somar todas as resistências do circuito. Essas características são muito importantes para a resolução de problemas. Agora, nós vamos fazer cálculos, utilizando todos os conteúdos que vimos na aula de hoje. Vejamos. Exemplo 1. Dada a associação, determine. Letra A. A resistência total do circuito. Letra B. A intensidade da corrente. E letra C. A tensão em cada resistor. Vamos agora analisar o circuito dado. Nós temos aqui um circuito que possui uma fonte de tensão e, claro, dessa fonte de tensão irá sair a nossa corrente. E eu verifico que essa corrente irá percorrer por todos os resistores. E ela terá um único caminho, um único fio para percorrer todo o circuito. Então, eu já tenho uma certeza que essa associação de resistores é uma associação em série. E se ela é em série, eu tenho que lembrar de todas as características da associação em série. Vamos calcular a letra A. Qual a resistência total do circuito? Já que o circuito é em série, eu sei que a resistência total, para calcular, é o somatório de todas as resistências. Resistência total é R1 mais R2 mais R3. Somando, resistência total, R1, 2 ohms, R2, 3 ohms e R3, 5 ohms. Somando, a resistência total do circuito, 10 ohms. Simples. E letra B, calcule a intensidade da corrente. Se eu quero calcular a corrente no circuito em série, eu vou utilizar a lei de Ohms, que diz que corrente é igual a tensão dividido por resistência. Se eu quero calcular a corrente do circuito, então eu quero calcular a corrente total. Então eu vou utilizar a resistência total do circuito e também vou utilizar a tensão total do circuito, ou seja, a tensão da fonte. Substituindo os valores, corrente total é igual tensão da fonte, 200. Resistência total, 10. 200 dividido por 10, a corrente será de 20 amperes. E uma coisa que eu não posso esquecer, já que o circuito é em série, a corrente total será igual à corrente que passa no resistor 1, que será igual à corrente que passa no resistor 2, que será igual à corrente que passa no resistor 3. Letra C. Calcule a tensão em cada resistor. Se eu quero calcular a tensão de um resistor, eu vou utilizar a lei de Ohms, que diz que tensão é igual a resistência vezes corrente. Se eu quero calcular a tensão nesse resistor 1, essa tensão do resistor 1 eu vou chamar de U1. E vou utilizar o R1 desse resistor, que também vou usar a corrente I1. Se é o resistor 1, vou usar o 1, que é igual a R1 vezes I1. Substituindo os valores, o 1 é igual a R1, 2 ohms, vezes I1. Eu sei muito bem que a corrente não é a mesma em todos os circuitos, então I1 também será de 20 amperes. Então, a tensão do resistor 1 será igual a 40 volts. Da mesma forma, eu vou usar o raciocínio para calcular a tensão do resistor 2. O 2 é igual a R2 vezes I2. O 2, R2, 3 vezes I2. A corrente é a mesma, 20 amperes. 3 vezes 2, 60 volts. A tensão do resistor 2, 60 volts. E, para finalizar, calculando a tensão do resistor 3, será igual a R3 vezes I3.
O 3 é igual a R3, 5 e 3. A corrente é a mesma, 20. 5 vezes 20, 100. Mas será que calculamos corretamente? Vamos tirar a prova real. Já que o circuito é em série, a tensão da fonte tem que ser igual ao somatório das tensões. Vamos lá. Então, a tensão da fonte é igual a o 1, 40, mais o 2, mais o 3, somando 200 volts. Ok, pessoal, aqui nós encerramos a nossa aula de associação em série. Deixe o seu like ou o seu dislike e, claro, compartilhe essa aula para quem precisa desse conteúdo. Tchau, pessoal!